Como a nossa tarefa, ela vai tratar do pai, os desafios da tarefa, a gente tinha trabalhado esse tema algumas semanas atrás, numa quarta-feira à tarde, e eu tomo a liberdade, eu preciso dar uma lidinha, né, nessa obra, o Novo Testamento, de tradução de Haroldo Dutra Dias, porque o Haroldo, ele foi um sujeito, ele é um sujeito que se preparou, ele estudou grego, além do latim, ele estudou grego, ele estudou aramaico, ele estudou hebraico. Então, para poder entender, né, o significado das lições de Jesus. Porque nós sabemos que, dependendo do viés de quem traduz, e aí vem de novo aquela questão, né? Conforme cada um de nós entende a doutrina espírita, nós falamos a respeito disso ou daquilo. E as traduções, às vezes, não são fidedignas, né? Então, Haroldo nos traz ipsis literis conforme o apanhado da ocasião. Essa parábola do filho pródigo, que também aqui ele narra como sendo a parábola dos dois filhos, ela está em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32. E disse, Jesus, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou toda a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Gastou tudo o que ele tinha recebido, vivendo dissolutamente, ou seja, na devassidão, de forma libertina, né? Depois de ele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Mas caindo em si disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e compadeceu-se. Correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os servos: Trazei a principal estola e vestiu. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado e sacrificai-o, e nos deleitemos, comendo-o, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. E ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, disse: eis que te sirvo há tantos anos. Jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: filho,
tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Bom, palavras de Jesus, né? Lá registrado em Lucas. Muito bem. Aqui nós vamos ter algumas coisas para trabalhar. Nós vamos nos fixar numa, que é a figura paterna, né? Então, como bem tem traços diferentes entre a figura paterna e a figura dos dois filhos, né? Mas isso é algo, a questão dos filhos, é um trabalho para a gente fazer mais adiante. Porque nós vamos nos fixar, então, neste momento, neste encontro, nesta figura paterna, né? Quando nós, naquele tempo, ouvimos essa palavra, assim, porque alguns de nós lá esteve, nós pensamos assim, este cara é louco. Ele enlouqueceu, porque o que ele está contando uma coisa que não combina com a realidade, que não tem relação direta com os costumes vividos aqui. Muito bem. Por que ele, né, e Jesus conta, porque causaria estranheza a qualquer pai presente àquele ensinamento, que este pai tivesse dado bens a este filho, que não era o mais velho. Naqueles tempos, o filho mais velho, o primogênito, era o herdeiro dos bens da família. Enfim, ele era aquele que seguia os costumes da família ditados por aquele pai. Então, aquele pai não tinha, os pais daquele momento eram diferentes deste pai que Jesus estava trazendo naquela história contada ao povo de então. Quando a gente fala a respeito de quem herda o quê, né? E os outros filhos deste pai? Os outros filhos, eles eram muito bem educados, os filhos mais velhos, né? Aquele primogênito, para manter na propriedade, na herdade, aqueles irmãos que eram seus irmãos consanguíneos, né? Eles ficavam ali no mesmo local, mas em casas diferentes, enfim, eram os costumes daquele tempo. Então, o pai era o senhor de tudo. Quem chegasse à sua casa era primeiramente recebido por um servo. Na ausência de um servo, por um filho. Só então, depois desse estranho chegar, desse visitante chegar naquela propriedade, somente depois de ele era recebido pelo dono da casa, né? Era o costume daqueles tempos. Então, a gente está mostrando um senhor de tudo, um pai senhor de tudo. Quando a gente fala desse recebe quem na porta de casa, né? Que era o dono da casa que dizia pode entrar ou não. Ele era o senhor. Pode entrar, não pode entrar. Recusar a chegada desse estranho, deste visitante, ou atender, ou receber, né? Num gesto de hospitalidade. Quando a gente trata deste assunto, nós lembramos muito uma passagem de Paulo. Paulo, depois que ele cai literalmente do cavalo, e Barnabé cuida dele, Ananias, desculpe. Barnabé? Ananias, né? Ananias cuida dele, que era o perseguido, né? Ananias. Ele estava perseguindo Ananias quando caiu do cavalo. Muito bem. Aí ele vai, passa 2 anos no deserto. Ele vai procurar Gamaliel, o ex-chefe do Sinédrio, cargo que ele
Paulo iria ocupar em seguida, antes do episódio dele cair do cavalo, ele iria ocupar esse cargo. Mas ele ainda vai perseguir Ananias. E aí ocorre todo aquele episódio em Damasco, em que ele fica cego, Ananias ajuda ele a voltar a recuperar a visão, e então ele vai e passa 2 anos no deserto e tal. Mas Paulo, ele adoece, ele fica muito enfraquecido, ele não veste mais aquelas roupas bonitas, ricamente bordadas com pedrarias do Sinédrio, né? Então, quando ele volta a Jerusalém, o povo toma-se de uma ira, porque ele começa a pregar justamente o que ele antes combatia. Então, como ele estava tudo fervendo, por bem houve que ele se retirasse de Jerusalém e fosse até Tarso, a sua cidade natal. E à medida que ele se retira de Jerusalém, começa na intimidade de Paulo, vem aquela saudade do tempo de criança, de menino, ele começa a sentir o cheiro da casa do pai, não fala nunca em mãe, da casa do pai, das brincadeiras, tudo remete àqueles tempos na casa do pai. E ele vai se aproximando. E quando ele bate na porta da propriedade, quem vem atendê-lo? Escravo, o servo. Não reconhece Paulo, é verdade, porque ele estava magro, abatido, barbudo, desgrenhado, completamente diferente daquele Saulo. E aí então ele vai chamar o dono. E aí o pai vem e recebe ele na soleira da porta e diz assim: ai, pai, que saudades. O pai não manda entrar. Diz na porta: afinal, o que foi aquele circo em Damasco? Ah, pois é, Jesus. E aí ele fala, né? Ele tenta falar de Jesus. E o Senhor, o pai, o senhor da propriedade, o senhor da família diz assim: escolhes ou eu ou o miserável carpinteiro. Saulo baixa a cabeça, Saulo baixa a cabeça, vira as costas e vai embora. No ato seguinte, ele se encaminha para as cavernas, furnas que tinham ali próximos, ali em Tarso, e escondido nessa caverna, ou abrigado nessa caverna, é a primeira vez que ele vê Abigail, a sua noiva, né, que desencarna, e também Estevão, né, o irmão de Abigail, que ele tinha mandado apedrejar. É lindíssima. Essa história se encontra em Paulo e Estevão. Quem tiver interesse, corra atrás do livro, porque vale a pena. E a gente chora. Vale a pena, vale a pena. Muito bem. Como é que agiu esse pai? Conforme os costumes da época. Esta casa é a casa de um judeu. Ou tu segue o judaísmo ou fora. Que bom que a gente que está aqui hoje não tem isso, né? A gente vem aqui porque a gente quer. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Mas o que Jesus queria ensinar, então, com esta parábola, né? Porque Jesus sempre, conforme as historinhas que ele contava, ele não contava a historinha por contar. Ele queria nos dar uma lição, um ensinamento com estas historinhas. Sempre elas tinham um ensinamento. E nesta parábola, Jesus nos traz, né? Nos mostra aquele arquétipo daquele pai antigo, né? Não nessa história, na história de Saulo a gente está mostrando, mas Jesus nos mostra um arquétipo de um pai diferente, um pai amoroso, completamente diferente daquelas relações entre pais e filhos. Eu sou o dono e tu me obedece. Aqui Jesus queria mostrar que era preciso haver um modelo novo nas relações entre pais e filhos.
É preciso lembrar também que Jesus, naqueles tempos, quando se dirigia a Deus, o Pai Criador, chamava ele de Abba, paizinho. Paizinho não é um dono, senhor mandão que castiga e tal, né? Paizinho. É aquele pai que, quando precisa ser, exigir de nós alguma coisa, exige. Mas quando ele sabe que nós precisamos de amor em doses maciças, ele nos oferece pelos meios que ele dispõe de amor em dose maciça. Então vamos pensar no que foi rompido, né? Vamos pensar um pouquinho no que foi rompido nessas relações de pais e filhos, né? Essas relações desse pai, né, com ele mesmo, nesta parábola do filho pródigo, né? Segundo o modelo da época, um pai, nós já tínhamos dito antes, não tinha que dar dote nenhum para aquele filho. Primeiro porque ele era mais novo, ele não era mais velho. E mesmo sendo mais velho, se ele quisesse ir embora, tchau para ti, bênção. Não leva nada, nada te pertence ainda. Eu sou o Senhor. Nada ainda é teu. Mas Jesus, contrariamente, ele vem nos dizer que aquele pai da história que ele conta, ele não só concordou, como lhe deu na integralidade todo o valor que ele achava que era daquele filho. Atendendo, então, à vontade daquele filho. Um pai, né, poderia reter o filho sob a ameaça de deixá-lo sem nada no futuro. Pode ir, não volta nunca mais, e o que é teu nunca será teu. O que hoje é teu não te será dado e pronto. Porque ele era o Senhor. Então ele poderia deserdar um filho caso aquele filho primogênito mais velho dissesse tchau papai, né? Porque ele era o Senhor. Mas nesta parábola do filho pródigo, ao contrário, né, este pai não só concorda, como encoraja esse filho. Porque ele lhe dá tudo. E diz, pode ir, filho, se é isso que tu quer. Não está explícito. Mas se assim não fosse, o pai barraria. Então, ele não só concorda, como encoraja o filho a conhecer novas possibilidades, novos horizontes, bem como a participar de novas experiências. Esse é o pai que Jesus nos apresenta. E é possível que naquele momento em que esse filho parte, o coração do pai parte também. Porque naqueles tempos não são como hoje, que ele está ali na esquina, está ali na frente, já está mandando a mensagenzinha, ó pai, estou aqui na frente. Está na sala do lado e diz, vem cá ver uma coisa que está passando na TV. E a gente corre, mas é tudo pela comunicação, né, pelas redes. Aquele tempo não tinha essas redes. As pessoas caminhavam muito, distâncias incríveis, sujeitos a todas as intempéries, assaltos, etc., coisas que hoje a gente também passa por isso, né? Mas o que aconteceu? É possível que esse pai também, na partida desse filho, o coração tivesse em frangalhos, né? Mas este pai, né, ele entendeu que concordar com a saída desse filho, concordar em dar para ele o que lhe pertenceria no futuro, seria uma demonstração de amor e de confiança. Então, para aqueles tempos, algo inédito, né? Algo que contrariava os costumes de então. Um pai naqueles tempos nunca ia na direção de um filho. Ele era o senhor, ele era servido pelos filhos, pela mulher, pelos criados, ele era servido, ele era o chefe, né? Então o pai nunca ia na direção dos filhos. As suas ordens, os seus desejos eram atendidos prontamente por todos da casa. O que nós vimos na história de Jesus, um pai que não só rompendo com tudo isso,
caminha na direção do filho? Não, ele correu. Ele diz aqui, né? Levantando, dirigiu-se ao próprio pai. Estando ainda longe, seu pai viu, compadeceu-se e correu. Correu. O pai não caminhou na direção do filho, ele correu. Ele correu, lançou-se ao seu pescoço, abraçou-o e beijou-o repetidamente. Repetidamente. Era algo inédito. Se nós compararmos o pai de Paulo, e este pai, nós já estamos vendo as diferenças, né? As barreiras se rompendo, porque lá era assim, né? E aqui já não mais, né? O pai de Paulo ainda tinha uma postura, né? Toda ela calcada no rigorismo, né? Na irredutibilidade, porque o costume era esse. Mas Jesus traz um modelo novo, né? O pai de Paulo disse, ou ele ou eu. Mas ele já sabia o que diria quando o filho aparecesse. Um dia o filho ia aparecer na sua porta. Ele sabia o que diria. Então um pai pensava muito antes de dizer. Por isso aquele rigorismo. Depois da palavra dita, não se voltava atrás, né? Mas nós vimos diferentemente, como diz a parábola, narra o evangelista, que o pai foi tomado de compaixão pelo filho devasso e gastador. Um pai que aceita, né? Um pai que aceitou esse filho de volta, acolhendo-o e celebrando este retorno. Porque ele tinha voltado são, com saúde, né? Certamente todo marcado pelas experiências que ele teve, porque quando a gente fala nas alfarrobas que ele queria comer, ele não tinha nada para comer, ele queria comer a comida dos porcos. Essa alfarroba, segundo a tradução do Haroldo Dutra, era um tipo de uma leguminosa, a pior espécie de leguminosa que tinha, porque estava passando por uma seca, estava uma fome danada, era a pior espécie que tinha ali, que eles tinham cortado para servir de alimento para os porcos. E nem isso ele estava conseguindo comer. Então, Jesus nos apresenta um pai que perdoa, que compreende este filho arrependido, mas também compreende o filho ressentido. Pela atitude paterna de acolher de volta um irmão libertino, né? Então ele tem esse ressentimento. Nós vemos, né, essa dificuldade de um pai lidar com estes filhos. Um filho que volta, né, estrambelhado, e o outro ressentido. Haja pai, né? Haja coração. Mas é isso. Um pai que usa da indulgência para com seus dois filhos, né? Porque compreende as fraquezas de cada um. Entende estes filhos, né? E Jesus nos apresenta esse pai com uma certa soberania, né? Mas não a soberania de quem tem o poder ou que tem a posse de bens materiais, mas na soberania de quem sabe usar a indulgência, a benevolência e o perdão, né? Este pai sabia tudo isso, então esta sabedoria deste pai, esta soberania deste pai, Jesus nos apresenta este pai como alguém que se alegra de uma forma fantástica, né? Porque ele fica olhando aquele filho que ele achava que nunca mais veria. E naquele momento, quando ele vê este filho, ele fica tocado, né? De alegria, de graça e de gratidão. Por isso ele queria comemorar a volta desse filho. Mas este é um pai que ama seus dois filhos indistintamente.
Aquele perdulário botou tudo fora, tanto que ele diz, tu pode me fazer de servo, eu trabalho para ti, só tu me dá o que comer e onde eu ficar. Porque os teus servos têm tudo isso, e eu não tenho mais nada, né? Ele tinha perdido tudo. Pois é. Ele ama este filho perdulário da mesma forma que ele ama o filho invejoso e ciumento. Filhos diferentes, é verdade, mas filhos. Então este pai ama, né? E essa parábola vem nos mostrar também que este pai quer esses filhos próximos de si, bem próximos, para que compartilhe com ele afeto e vida e existência, né? Ele quer que seus filhos cuidem muito bem dos bens que ele vai lhes deixar um dia, mas ele quer que, sobretudo, esses filhos saibam dividir e perdoar. E aqui eu recolhi, não sei de onde, mas eu tinha isso anotado lá, então eu acho muito pertinente e por isso trouxemos para a noite de hoje. Onde não há amor, há distanciamento. Onde há distanciamento entre pais e filhos, só há feridas, dor e sofrimento. Esse pai não queria isso. Ele não queria dor, ele não queria sofrimento, não queria ferida, ele queria gente saudável. Que todo mundo se desse bem, compartilhasse, aprendessem a dividir e perdoar as mazelas uns dos outros. É fácil? Claro que não. E isso é tarefa de pai. A gente não veio aqui na noite de hoje, nós não viemos aqui para dizer um pai tem que fazer isso, um pai tem que fazer aquilo, até porque não existe receita. Cada pai tem uma carga de tarefas, um tipo de provação. Tem pais que já viveram muitas encarnações, outros nem tantas, então a cada um segundo as obras feitas. Então não poderíamos ter uma receita, mas trouxemos esta parábola para que pudéssemos refletir, né, nesse papel desse pai que, tendo filhos tão diferentes, ele tinha que ser justo. E para usar a justiça, ele foi benevolente com um, indulgente com o outro e perdoou ambos. Né? Nenhum tinha razão. Nenhum tinha razão. Esse é o pai que Jesus nos apresenta. E nós justamente escolhemos esta parábola para falar deste papel deste pai, tão importante, né? Porque Jesus nos apresenta este pai como um pai que tem compaixão, que tem amor por esses filhos diferentes. E trouxemos para homenagear os nossos pais, o dia que passou ontem, né? Então, nossos cumprimentos a todos os pais, aqueles que estão projetando no futuro ser pais, aqueles que são pais há muito, muito tempo, que são avós, que são bisavós, que maravilha, né? Eu penso que isto é a gratificação de tudo, porque a tarefa de ser pai não é fácil. Não, não é. Mas quando bem entendida e quando bem vivenciada, ela é uma dádiva, ela é uma bênção, ela planifica o ser. Então, para lembrar, né, todos os pais que aqui se encontram, cumpre-nos também, né, para cumprimentar os pais que aqui se encontram, cumpre-nos lembrar, né, que é importante os pais terem os seus corações hoje voltados para os seus filhos, para que no futuro os seus filhos, ou hoje ainda, os seus filhos também voltem os seus corações para os seus pais, né? E porque este amor, quando é compartilhado, ele é um amor que jamais se acaba. Então, que os nossos pais sejam por nós cumprimentados, pensados nessa hora da oração final, porque afinal de contas, a gente sabe que o dia do pai é todo dia, né? Mas tem um momento que nós temos que tratar desse pai, até porque este pai que nos deu a vida como espírito imortais, ele nos ama imensuravelmente. E nós, talvez, ainda não consigamos amá-lo da mesma maneira,
mas sempre há uma maneira de amar esse Pai, uma maneira de expressar o nosso amor para este nosso Pai, que é o nosso Pai Criador. Então, que agora na prece nós lembremos dos nossos pais ausentes, mas também lembremos desse Pai Criador que está conosco sempre. E Jesus disse: nada, nenhuma folhinha cai no chão sem que o Pai saiba. Então Ele sabe de tudo. Confiemos no Pai.